Muito bom dia. Bom, nosso tema, Jesus no lar. E eu confesso a vocês que fiquei pensando se isto é uma realidade ou uma utopia. O tema é muito bonito. Quem aqui gostaria de ter Jesus no seu lar? Levante a mão. Muito bem. Quem acha isso possível? Hoje. Então a palestra está encerrada. Eu também acho possível. E acho possível de 3 maneiras. A primeira, seja a possibilidade da presença real dele em nosso lar. Como nós recebemos uma visita, um amigo, receber Jesus diretamente, pessoalmente. Acreditamos nisso? Quem acredita? Levante a mão, por favor. Porque muitas vezes nós divinizamos tanto Jesus, colocamos tanto Jesus nas alturas. Aliás, uma das primeiras lições do catecismo foi que Jesus está onde? Está no céu, está lá nas alturas, e aonde? E fazendo o quê? Sentado do lado direito. Não é um Jesus muito animador, porque está cansado, sentado, longe, distante, inacessível, de vez em quando olhando para a terra, de binóculo. E fala, meu Deus, tudo igual, vamos esperar mais 100 anos. Então, este Jesus, que nós muitas vezes entrou na nossa formação teológica, e não é um Jesus que às vezes nos possibilite sentir que ele caminha ao nosso lado. Apesar de ser um espírito, guia e modelo da humanidade, como está em O Livro dos Espíritos, apesar de ser o espírito mais evoluído da face da terra, nada obstante tudo isto, é um Jesus que quer ter uma relação pessoal conosco e que quer ter uma relação pessoal com as nossas famílias. Porque certa vez ele disse aos seus discípulos, e dizendo isso a nós, eu não quero que vocês, eu não chamo vocês de empregados, eu chamo vocês de amigos. Está lá no Evangelho de João, o Jesus amigo. O Jesus que não funda partido político, que não funda religião. Um Jesus que não se candidata a nada, mas um Jesus que tem um projeto de transformação da terra através da amizade. Vejamos qual é a pedagogia do Cristo de transformação da terra. É através da construção de amigos. A cada dia ele quer fazer novos amigos. Mas não amigos de Facebook. Amigos reais. E aí eu fiquei me perguntando, a gente fez alguma nova amizade aqui no Congresso ou não? Quem fez uma nova amizade aqui? Muito bem, trocamos celular, WhatsApp. Vamos manter essa amizade?
Porque Jesus veio a esse congresso para fazer mais amigos, para esquentar amizades que estavam meio frias. E para que esses novos amigos daqui, e os velhos também saiam daqui e façam novos amigos. E é assim que a gente vai transformar a terra. É assim que nós vamos transformar os nossos lares. Nós lembramos na obra Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, espírito Neo Lúcio, Jesus falando com Simão Pedro: Pedro, a paz no mundo começa dentro de um lar. Se nós não conseguirmos conviver bem entre quatro paredes, como esperar a harmonia das nações? Às vezes a gente faz preces bonitas, vamos vibrar pela paz no mundo, mas sabotamos o pudim na geladeira. Não cumprimentamos um familiar, temos dificuldade de relacionamento, temos má vontade, esquecendo que dentro do lar nós estamos com um laboratório que Deus criou para a gente exercitar, para poder conviver com a família humana. Como é que Deus nos prepara para conviver com a família humana? Na sua diversidade. Ele nos põe num lar, num microcosmo, para que a gente aprenda a conviver, fazer ensaios teóricos para conviver com pessoas que são diferentes de nós, que têm outras religiões do que nós, que têm outras tendências, que têm outros gostos, têm outras visões de vida. Então nós estamos nesse treinamento dentro do lar, mas é um treinamento que Jesus está conosco. Não está ausente, não está distante. Disse Chico Xavier algumas coisas surpreendentes, a mim, pelo menos, me foram. Porque para mim Jesus costumava estar muito longe. Mas Chico Xavier escreveu, ou ditou, ou conversou, ou explicou aos amigos o seguinte, nós colocamos isso em um dos nossos livros, O Amigo Jesus. Ele diz assim: Jesus Cristo não nos abandona, palavras de Chico. Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome. Meus amigos, eu achei isso surpreendente. Jesus entrando aqui e conhecendo o nome de cada um. Conhecendo até o apelido, eu arriscaria. Ah, mas isso é banal, De Luca. Não é. Porque conhecer o nome, lembrar do nome é um sinal de intimidade. Basta ver que quando esquecem o nosso nome, como é que a gente se sente? Incomodado, não é? A pessoa chega... E quando erram o nosso nome? E quando nos chamam de Lucas? Dá um arrepio. Eu trabalhei num prédio público durante 10 anos, tomando o elevador com a mesma ascensorista os 10 anos. Um dia, entrei no elevador, ela diz assim para mim, Dr. De Luca, estava com um livro meu, o senhor me daria um autógrafo nesse livro? Eu falei, pois não. Quando eu fui dar o autógrafo, eu percebi que eu estava com um problema. Eu não sabia o nome dela. Não é que eu havia me esquecido. Eu não sabia. E aí fiquei naquela situação constrangedora, que eu olhava para ela.
queria que ela sentisse, me soprasse, me dissesse o nome, mas ela ficou ali intacta. Apelei aos espíritos, ninguém apareceu. Aí tive que fazer a pergunta mais constrangedora da minha vida. Como é mesmo o seu nome? Gente, isso doeu em mim muito. E ela disse, doutor, há 10 anos trabalhando juntos, o senhor não sabe meu nome? Não, eu sei, aqui, sabe, a memória já vai ficando... Ela falou assim, meu nome é Maria, doutor. Nome da mãe de Jesus. Ela falou isso só para piorar a minha situação, né? Aí eu fiz a dedicatória, quase que escrevi um novo livro para ela. Aí todos os dias, quando eu entrava no elevador, bom dia, Dona Maria. E quando eu ia embora, ela falava assim, bom dia, vá com Deus, doutor. Ela nunca havia me dito, vá com Deus. E eu fiquei pensando, o que ela pensava? Quando eu saía do elevador. Vá com quem? Sabe lá quem. Então Jesus nos conhece pelo nome, que intimidade. Nós estamos precisando hoje de intimidade. Nenhum grupo espírita floresce sem intimidade. Nenhum centro espírita floresce se não for um lar. E nenhum lar floresce sem intimidade, cumplicidade, aconchego. E diz o Chico ainda, Jesus sabe quem somos, quais são os nossos propósitos. Sabemos disso das pessoas que convivem conosco no lar? Quem são? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos, suas tendências? Qual é a natureza? Qual é o anseio de cada um? Diz o Chico que não consegue imaginar Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. O Senhor não está fora do mundo. E aí então lhe diz uma afirmação que eu considero bombástica. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Senti-lo não é apenas sabê-lo. Saber nós sabemos. Mas senti-lo, Cristo se sente. E aí então termina com algo estrondoso. Para mim isso foi um tsunami. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa. Na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Então Jesus está conosco, está em nosso lar, nos observa em nosso lar, atua em nosso lar. Mas como pode ser isto, De Luca? 7 bilhões de encarnados, como é que ele pode observar todos? Como é que ele pode estar em todos os lares? Eu também me indaguei sobre isto. E encontrei uma resposta num universo menor. Chico Xavier. Alguns irmãos sabem, viram, testemunharam. Quando Chico estava no centro, ao final dos trabalhos, a fila de autógrafos,
pessoas que queriam falar com ele era muito grande. As pessoas ficavam horas na fila. E você sabe que fila é algo que testa a reforma íntima de alguém. Não é? E as pessoas cansadas pelo tempo, impacientes, irritadas, começavam a pensar coisas do Chico, a pensar. Olhava para ele e pensavam: nossa, Chico está gordo. Nossa, que peruca horrível a dele. Nossa, ele está parecendo um sapo. Quando chegava a hora delas para o autógrafo: oi, Chiquinho. E para uma ele dizia: minha filha, estou tentando fazer o regime, mas não estou dando conta. Para outra ele virava: minha filha, os sapos também são de Deus. E eu me intrigava, como é que ele sabia daquilo? No primeiro momento nós poderíamos pensar que algum espírito fofoqueiro que ficava na fila observava o pensamento das pessoas e corria para o Chico. Ó, Chico, aquela de cabelo laranja. Você veja que o espírito também já deu uma, né? Ela falou isso de você. Não podemos imaginar isso. Nas sessões do Chico, presididas por Emmanuel, um espírito desse não entrava. O que era, então, uma explicação que me pareceu razoável? A aura do Chico. O campo de exteriorização do seu psiquismo, do seu coração, do seu amor, do seu espírito fraternal, era tamanho que alcançava muitas pessoas. Qual seria o tamanho da aura do Chico? Aliás, qual seria o tamanho da nossa? Quanto mede? Vai, vamos, aqui estamos entre irmãos. Hã? Meio milímetro. Alguém dá mais? Alguns centímetros? 10 milímetros. Ana, no Rio, um palmo no Rio. Com toda aquela crise, você veja. Elizabeth, cadê a Elizabeth aqui? Lá em Brasília, Elizabeth, como é que está a aura lá? Né? Bom, claro que isso varia, né? Mas eu vou falar de São Paulo, né? Porque São Paulo ali, geralmente em torno de 1 centímetro, 2 centímetros. Não é? Claro que em momentos de oração, de caridade, em surtos que a gente tem de bondade, chega a 1 palmo. Não é? Esta é um sinal da média, né? Do nível do padrão evolutivo dos terráqueos. Quanto media a aura do Chico? Alguém já 10 metros. Alguns amigos que privaram da convivência com ele e que presenciaram estudos que teriam sido feitos pelo método Kirlian, ou alguns estudos feitos pela NASA, que esteve junto aqui em Uberaba, fazendo alguns estudos, inclusive Divaldo Franco endossou e mencionou, dizem que essa medição chegou no Chico a mais de 30 metros. Então, quem estava naquele raio dos 30 metros, ele conseguia penetrar o âmago, o mundo psíquico da pessoa. Tanto é que ele sabia o nome das pessoas. Muitas vezes, pessoas desconhecidas chegavam até ele e ele falava o nome da pessoa. Bem, eu quero então trazer agora desse fato
para Jesus quanto mede a aura do Cristo. Claro que eu nunca medi isso, né, gente? Uma formiga não consegue ver o sol. Mas, partindo da afirmação bíblica de que Jesus tem poder sobre o céu e a terra, nós podemos, então, dizer e afirmar e concluir com uma certa segurança de que a aura de Jesus é do tamanho da terra. Vale dizer, não há nenhum espaço no céu e na terra vinculado ao nosso orbe que o psiquismo de Jesus não esteja envolvendo. Por isso que Chico disse, agora mesmo ele nos observa, agora mesmo ele nos sente aqui. Ele sabe, ele sente. Ele não precisa, o centro espiritual dele não precisa estar aqui para ele sentir a cada um de nós nesse momento, em qualquer plano, em qualquer ponto do planeta. Seja na dimensão encarnada, seja na dimensão espiritual. Então Jesus no lar não é uma utopia. E é evidente que a presença dele em nosso lar pode fazer muitas coisas. Mas me parece que a atuação dele, porque já foi uma atuação na terra. Há duas passagens interessantes dele, quando ele quer ter um contato mais íntimo com Zaqueu. Vocês lembram? Zaqueu, aquele cobrador de impostos, da cidade de Jericó, que não estava se sentindo bem, porque estava num conflito interior, ele estava roubando o povo, ele estava cobrando impostos, mais do que se deveria cobrar. Lembram disso? E ele estava mal consigo, porque onde ele ia, o povo não o recebia bem. Quando ele chegava, os outros falavam assim, chegou o ladrão. Olha o ladrão aí. Quando ele passava, todo mundo falava, está metendo a mão no bolso do povo. Ele era um homem rico, mas não tinha amigos. Ele poderia dar os maiores banquetes, mas não tinha quem convidar. A sua esposa também, Dona Zaqueia, tinha problemas assim de relacionamento. Ninguém queria ser amiga dela. E esse homem, então, com esses conflitos internos, que se fosse examinado por um médico de hoje, seria diagnosticado possivelmente como depressivo. Ele vai ao encontro de Jesus. E para se assegurar que Jesus o visse, porque ele era de baixa estatura, ele sobe aquela árvore. E quando Jesus passa, ele se depara com Zaqueu naquela cena bizarra. E Jesus para. E a multidão atrás, o que é que falava para Jesus? O que vocês acham que falava? Jesus não dá bola. É um ladrão. Ladrão do povo. Está roubando. Não fala com ele. Pega mal para você. Vamos embora. Mas Jesus ali deflagra o início da Operação Lava Jato. E ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Isso foi um escândalo.
O Evangelho diz que Zaqueu desceu, eu tenho para mim que ele caiu. E ele foi correndo preparar. Jesus mais tarde chegou com os amigos que a todo instante falavam: não entra, vai ficar mal para você, o povo, você na casa desse homem rico, ladrão. Mas Jesus não estava preocupado com o julgamento moral. Ele queria salvar o seu amigo Zaqueu. E o que ele faz isso? Entra na casa dele. Por isso que aquela música que a gente canta, né? Do Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Era isso que Jesus queria fazer. Quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, na nossa casa, Ele quer mexer nas nossas estruturas. A palavra reforma íntima nos engana, porque a gente acha que só vai trocar um azulejo, pintar a casa, dar uma mão de massa. Jesus não quer reforma, Jesus quer renascimento. E é isso que ele queria com Zaqueu. E isso acontece lá dentro, na intimidade da casa. Mas me dá uma agonia, porque o Evangelho para quando Jesus entra. O Evangelho não conta depois o que é que rolou naquela noite. Gente, eu fico doido imaginando como é que foi o negócio lá. Mas vocês acham que lá dentro de Jesus, o que é que fez? Deu um sermão bem dado, Zaqueu. Olha, Zaqueu, você escuta aqui. O que vocês acham? Combina com Jesus? Não. Até porque ele se convidou para ir na casa do Zaqueu. Ele não iria lá como convidado, autoconvidado, para entrar lá e ainda passar um sermão, mesmo porque ele ia jantar lá, né? Melhor se resguardar. Então, na minha cabeça, na minha imaginação, pensando em Jesus, eu acredito que Jesus entrou, sentou-se à mesa da casa, conversou com Dona Zaqueia, que deve ter feito um peixe, tomar um vinho, os zaqueuzinhos também ali brincando, participando. E Jesus dialogando, conversando, falando. E eu imaginando a sensação de Zaqueu. Imagine, esse homem veio aqui na minha casa, sentou-se na minha mesa, não me falou um A, não me olhou com censura, não me julgou, não me condenou. Ele brinca com os meus filhos. Senta comigo. Me trata como irmão. E foi por isso que Zaqueu irrompe. E aí então o Evangelho registra. Foi tanto amor de Jesus que Zaqueu quis mudar de vida. Jesus, eu quero renascer. A partir de hoje, metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. E a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Foi a primeira delação premiada que nós tivemos no Evangelho. E aí Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus quer entrar na nossa casa.
Jesus está falando para nós hoje: desce da árvore da indecisão. Da árvore do egoísmo. E vamos para casa. Eu quero estar contigo. Eu quero estar com a tua família. Eu quero jantar, ceiar, jantar à sua mesa, conhecer sua família. Mas para isto nós precisamos receber. Há uma atitude bonita de Zaqueu. Quando Jesus fala para ele, desce depressa, ele poderia não ter descido. Ele poderia ter dito, melhor ficar por aqui, né? Ou falar, Jesus, deixa para outro dia, passa outro dia. Ele poderia ter ficado na árvore. Não. Ele desceu. Nós precisamos descer da árvore, gente. 2000 anos do Evangelho. 160, 170 anos de Espiritismo. E às vezes a gente está sentado na árvore. Da indecisão. Mas Jesus está ali nos convidando. E nós viemos a esse congresso, que aqui é uma grande árvore. O que nós vamos fazer quando sair daqui? Esquecer tudo isso? Ou vamos para casa para receber Jesus? Porque essa é uma das formas que Ele está. Mas existe uma outra maneira também que Ele está em nosso lar. Uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, que está aqui no nosso livro Alguém Me Tocou. Nós desenvolvemos um capítulo para estudar esse ensinamento do Dr. Bezerra, que ele diz assim: nós precisamos nos reconhecer na condição de companheiros do Cristo. Companheiros do Cristo. A Ana acho que lembrou ontem a ideia de companheiro, cumpanis, do latim cumpanis, aqueles que comem do mesmo pão. Porque o Cristo anseia agir por nossas mãos. Veja que interessante. Nós queremos que a mão do Cristo faça alguma coisa em nosso lar. É justo. É possível. Mas Jesus nos elegeu a condição de companheiros. E Ele quer agir por nossas mãos. Ou seja, Jesus quer que sejamos médiuns dele. Jesus quer ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz, amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz, a que fomos trazidos, não apenas para teorizar, mas para renovar, fazer, elevar e construir. Então, quando nós oramos e pedimos bênçãos, apoio, socorro ao nosso lar, à nossa família, Jesus lá estará presente. E Ele fará tudo isto como? Através de nós. Agir por nossas mãos. Como estão as nossas mãos em casa? Mãos que apenas apontam o dedo. Você.
Você não fez isto, você faz aquilo. Você é isto, você é aquilo. Ou mãos que apertam, que acariciam, que abraçam, que aconchegam no peito. Como estão as nossas mãos? Se nós estivermos com as mãos cruzadas, ou ociosas, ou agressivas, Cristo não tem como agir em nosso lar. Ver com os nossos olhos. Será que como nós vemos os nossos familiares, é o jeito que Jesus nos vê? Como Jesus viu Zaqueu? Perdido, ladrão, corrupto. Esse era o olhar do homem, o olhar humano, o olhar parcial, limitado, o olhar que julga. Mas quando Jesus olhou Zaqueu, ele viu o anjo. Ele viu no que Zaqueu poderia se tornar. Jesus não centralizou a sua visão no que a pessoa é. Da mesma forma, quando Jesus se encontra pela primeira vez com Maria Madalena, o Espírito Amélia Rodrigues narra esse encontro maravilhoso que ocorreu na casa de Simão Pedro, quando Maria Madalena entra temerosa, naquele primeiro encontro com Jesus, ela carregando culpas, sentimento de vergonha, ela entra, e Jesus já aguardava, e Jesus, assim que ela entrou, pronuncia o nome dela, Maria. E ela, atemorizada, diz, mas Senhor, tu me conheces. Claro, Maria. Conheço todos os meus amigos. Mas, Senhor, tu sabes quem eu sou? Como a dizer, o Senhor sabe que eu sou uma mulher da vida, uma prostituta, uma perdida. Ele dá uma das respostas mais terapêuticas do Evangelho. Diz Maria, não me importa quem tu és. Me importa quem tu podes vir a ser. Enquanto nós espíritas ficamos muitas vezes atrelados ao que fomos, ao nosso passado, às nossas culpas, vidas passadas, erros. O Espiritismo é um projeto de vida para agora, para o futuro. Compreender o passado, sim, mas não ficar nele. Olhe o olhar de Jesus. Como nós olhamos aquele familiar, aquele filho que hoje está nas drogas. É um drogado esse filho, não tem jeito. Esse é um caso perdido. Não, esse não é o olhar do Cristo. Jesus está olhando o assassino mais cruel na prisão. Ele está olhando, esse aqui vai ser filho meu, vai me dar muito orgulho. Afinal de contas, o que são os santos, senão os pecadores que não desistiram? A pedra mais bruta, Jesus vê um diamante. É assim que Jesus nos ensina a ver dentro de casa. Porque se eu não ver aquele familiar que para mim é difícil, com essa perspectiva que a espiritualidade nos diz da construção, de que ninguém está perdido na vida, que a única fatalidade que existe é a nossa felicidade, é a nossa evolução, que vai acontecer quer queiramos ou não.
Pode custar mais um pouco de tempo, mas todos nós somos fadados à angelitude. Não percamos esse olhar. Quando nós perdemos esse olhar sobre o familiar, nós estamos impedindo que Jesus faça a sua bênção dentro de casa. Porque Ele precisa das nossas mãos. Por que precisa? Porque no fundo, nós estamos sendo treinados por Ele também a ter esse olhar. Porque nós não somos os espíritos evoluídos de casa. Nós espíritas temos esse problema. Achamos que somos os mentores. E os outros são os espíritos umbralinos que nós viemos salvar. Colocamos o nome deles lá no centro para vibração. Mas o nosso nome às vezes está lá na lista do pastor também. Eles são difíceis para nós, mas perguntarmos a eles, nós também somos difíceis para eles. Então, se eu tenho um filho difícil, provavelmente é porque eu também sou difícil. E aquele filho funciona para mim à feição de um remédio homeopático. Já contei em algum lugar. Um jovem me procurou e disse assim: De Luca, eu tenho muita dificuldade de relacionamento com meu pai. O que o seu pai é? Meu pai é autoritário. Meu pai é mandão. Tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser da forma dele. Vivo brigando com ele, não aguento mais, quero sair de casa. E ele estava acompanhado da noiva. E aí então eu falei, isso te irrita muito? Me irrita muito, não estou aguentando mais, meu pai. Aí eu fiquei pensando, por que é que a vida juntou esses dois? Provavelmente porque esse filho precisa do remédio do pai. Eu falei, porque na homeopatia, vocês sabem que a base da homeopatia cura pelo semelhante. Você tem uma determinada doença que produz determinados sintomas, o médico homeopata vai procurar um remédio que produz em você os mesmos sintomas da doença, para que seu corpo crie o quê? O próprio corpo ative os mecanismos de cura e ele se fortaleça diante daquela enfermidade. O tratamento espiritual da vida através da reencarnação é o mesmo. Aí eu fiquei pensando, por que esse jovem está tendo que tomar o remédio do pai? Eu imaginei, provavelmente, que ele seja parecido com o pai. E arrisquei a pergunta, porventura, você se sente parecido com o pai? Ele ficou branco. E eu olhei para a noiva do lado e a noiva só fazia assim. E ela emendou, igualzinho. Aí eu perguntei, como é que você gostaria que seu pai fosse? Eu gostaria que ele fosse, assim, dialogasse mais, que ele ouvisse a gente, né? Que ele participasse, que ele fosse mais amigo, que ele não fosse tão carrancudo, que ele não fosse tão preconceituoso, soberbo, mandão. A noiva virou para ele e falou assim, era tudo que eu queria de você. Se você for assim, eu me caso. Então nós estamos no lar exatamente para isto. Para ter esse olhar. E esta, então, é a segunda forma. Mas eu acredito que ainda tenhamos uma terceira maneira. Um homem estava sofrendo muito com os problemas da sua família. Ele não aguentava mais, era muito problema.
E dizem que na cidade dele lá tinha um médium muito bom, um homem santo, um homem bom que fazia orações. E esse homem resolveu procurar. Falou assim, olha, eu estou aqui com um problema muito sério. E o médium falou, mas o que o irmão tem? É a minha família. A minha família é o inferno. Olhem, se o senhor não conhece o inferno, eu convido para o senhor passar uns dias lá em casa. Mas o que acontece? Ah, problema de tudo quanto é lado. Eu estou desempregado. Agora, confesso para o senhor, estou bebendo. Porque eu não aguento ficar em casa. Saio de casa, vou para o bar beber, para esquecer. Porque não aguento mais minha mulher. Nossa, só toma remédio. Só tem doença. Ela tem artrite, espondilite. Ela tem depressão, toque, tique, teque. Ela tem tudo. Meu filho agora está usando maconha. Está com uma caveira aqui no braço, sabe? Não quer trabalhar, não quer estudar. E a minha menina agora usa uma saiazinha, sabe? Sai por aí, já tem filho com um, filho com outro, filho com não sei o quê. E para piorar as coisas, sabe, seu médium? Faz 6 dias, 30 minutos, que minha sogra está lá em casa. Eu quero que o senhor faça alguma coisa por mim. O médico falou assim, o seu caso é grave, mas vamos orar. Vamos orar. E aí impôs as mãos e começou a fazer uma oração. Quando terminou, o médico olhou para ele e falou assim, olha, de fato o seu caso é muito grave. Eu nem sei se eu deveria falar isso para vocês. Mas o que é? Fala logo, senhor. É muito grave. O que vocês estão fazendo lá é muito grave. Mas o que é que está acontecendo? Fala logo, que eu vou lá e mato ele e ela já logo. Não, não é nada disso. O problema de vocês é o seguinte. Vocês sabem que Jesus Cristo veio à Terra, morreu na cruz, mas continua a sua missão de amor. E ele está na terra. Mas se o conhecesse, iria o matar outra vez. E o que eu vi aqui é que Jesus está na sua casa. Está disfarçado em um dos seus familiares. Meu Deus, não diga isso, seu médium. Jesus lá em casa, o senhor tem certeza disso? Não deram o endereço errado para o senhor, não? Não, na sua casa. E por isso que está esse inferno. Porque vocês estão maltratando a Jesus. E quem maltrata Jesus não pode ser feliz. E o que eu faço agora? Me diga quem é. Você vai ter que descobrir. Essa é a sua missão. É que o homem foi para casa. Meu Deus, quem será que é? Já pensou se for a sogra? Que coisa! Como é que eu vou dar conta disso? Aí chegou, convocou toda a família, vou fazer uma reunião. Falou, é o seguinte, eu fui lá naquele homem santo lá, e ele fez uma revelação muito importante. Diz que aqui Jesus está morando aqui em casa e está disfarçado em um de nós. Eu quero saber quem que é. Se apresente nesse instante. O menino falou assim, ixi, pai bebeu outra vez. Ninguém, todo mundo quieto. Aquele homem voltou lá no médico. Oh, não é ninguém não, lá não.
Ninguém se apresentou. O médico falou assim, mas é lá mesmo. O senhor tem que descobrir e tratar Jesus, tratar o seu semelhante como se ele fosse Jesus. Ele voltou para casa e falou, meu Deus do céu, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E se for a sogra mesmo, hein? Vai então, eu vou começar com ela. Eu já estou preparado para o pior. Aí no dia seguinte acordou cedinho e foi fazer o café. Foi lá no quarto da sogra. Bom dia! A sogra, entra! Ele entrou, ó, trouxe um cafezinho para a senhora aqui. A senhora não quer tomar? Está fresquinho. Ele olhou, você toma você primeiro. Aí ele foi e tomou. Ela em seguida foi e tomou também. E no dia seguinte ele fez a mesma coisa, trouxe um pãozinho quente. E ela falou, nossa, ele está tão diferente comigo, né? Está me tratando bem, mas não é, parece que ele é um bom moço. Aí ele falava, e se for minha mulher? Ai, faz tempo que eu não trago um presentinho para ela. Faz tempo que eu não trago uma florzinha. Mas não tem dinheiro. Aí ele foi lá no campo, trouxe umas flores do campo e chegou em casa. E falou, ai, meu bem, eu sei que eu tenho sido um cavalo com você. Mas você é uma boa mulher. Só de você me aturar, você já vale muito. Então toma essas flores. E eu quero ser o melhor marido para você. Eu disse, ai meu nego, não diga isso. Eu também te amo. Eu também gosto de você. Eu sei que eu estou cheio de doença. Tomo tanto remédio, mas não queria ser assim não. Porque eu tomo tanto remédio que esqueço das coisas e esqueço também de você. Eu vou fazer força para corresponder o amor que um dia eu disse que eu tinha para você. Aí no dia seguinte, ele já está animado, meu Deus. Ele foi falar com o filho. Chamou o filho e a filha, falou, olha, eu sei que eu não tenho sido um bom pai. Eu sei que eu tenho criticado mais vocês do que outras coisas, mas eu amo vocês. Vocês são meus filhos queridos. Eu quero o melhor para você, mas às vezes o melhor que eu quis não é o que vocês querem. Eu quero que a gente converse mais. Eu quero que a gente jante mais junto. Eu quero que a gente passeie. Eu quero que a gente fale. Eu quero que a gente volte a rezar junto. Porque eu acho que aqui em casa todo mundo esqueceu de Deus. E assim, aos poucos, aquele homem foi tocando o coração. E todo mundo foi sendo tocado. E todo mundo foi sendo transformado. E a situação no lar melhorou. Ele deixou de beber. A mulher deixou de tomar tanto remédio. O filho conseguiu largar as drogas. A filha começou a tomar conta dos próprios filhos. Começou a sobrar um dinheirinho. Ele arrumou um emprego. Conseguiram trocar o sofá da sala. Um sofá de 3 lugares para caber 5. Mas eles estavam lá todos juntinhos. Há muito tempo. Eles não viam. E decidiram os 5 ir lá falar com o médico. Olha, nós estamos aqui
Mas a gente não descobriu quem é o Jesus. E o médico falou: o Jesus é cada um de vocês. Jesus está em todos. E vocês conseguiram recuperar a felicidade nesse lar, porque vocês trataram a todos como tratassem Jesus. Então nós vamos aqui voltar para os nossos lares. Jesus também está disfarçado lá. E a gente vai tratar Jesus como ele falou lá no seu evangelho: eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste água. Eu estava com frio e me agasalhaste. Eu estava doente e me deste remédio. Eu estava na prisão e me foste visitar. Todas as vezes em que fizerem isso em meu nome, é a mim que estão fazendo. Nós geralmente esperamos as situações ideais para servir. Conta-se que um espírita muito famoso desencarnou e ele achou que pelos seus feitos, pelas suas palestras, pelos seus livros, ele fosse para o céu. Mas quando ele desencarna, ele não vai para o céu. Ele vai para o inferno. E lá ele fica horrorizado. Ele fica nervoso, ele fica bravo, ele fica decepcionado, frustrado. Mas eu que fiz tanto, como é que estou aqui? E um dia, cansado de tanto sofrer, ele ora e um anjo do céu desce a ele e fala: o que você quer? Ele falou: eu quero sair daqui. Eu quero ir para o céu. E o anjo disse: um dia você irá. Mas como eu posso ir? Desde que você cumpra a seguinte condição: haja no inferno como se você estivesse no céu. Haja no inferno como se você estivesse no céu. E aí então, ele começou a agir lá no inferno. Vinha alguém reclamar com ele, ele consolava. Vinha alguém com tristeza, ele fazia a pessoa alegre. Vinha alguém com machucado, ele fazia um curativo. Via dois irmãos brigando, ele procurava unir as pessoas. E fez tanto disso que um dia o chefe da repartição, o diabo, o chamou. Falou assim: olha, o Senhor está dando muitos problemas para nós. Por isso não o queremos mais aqui. E para onde que eu vou? Vá para o céu. E foi assim que ele foi transportado para o céu. Quando eu morrer, meus amigos, eu vou para o céu. Mas quando eu chegar lá, eu não vou estranhar, porque ter passado esses momentos com vocês já foi ter experimentado um pouquinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos. Convido aqui a Elizabeth. Nós vamos improvisar uma coisa aqui. Meu coração. Vamos cantar Pode junto. cantar. Não sei porquê bate feliz quando te ver. Quero ouvir. E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim
muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura do céu. Vamos lá, soltando. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim